Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 87ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória ordinária, de 26 de 4 de 2013, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar, Avenida Goiás 305, Goiânia, Goiás. Para leitura da pauta, passa a palavra ao secretário executivo da Câmara para o efeito. Alô. Bom dia a todos. Passo a fazer a leitura da pauta da 87ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 85ª reunião pública extraordinária, datada 19 de abril de 2013, da Câmara Setorial de Transporte. O item 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 4, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo Santos. O item 5, vou repetir daqui o 4. Item 5, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. O item 5, o item 6, outros assuntos de interesse da Câmara, e o item 7, encerramento. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao senhor José Eduardo dos Santos, muito digno conselheiro e coordenador. Bom, feita a abertura da sessão ordinária, 87ª reunião ordinária da Câmara, eu passo a leitura do item 2, que é a discussão da ata da 85ª reunião de 19 de 4 de 2013. Os senhoras e os senhores receberam a ata. Tem alguma sugestão, alteração, restrição, veto, qualquer coisa? Conselheiro Jair Ventura, você que é o homem que é taxativo nessas coisas, qual é o sinal, qual a sinalização? A parte que me toca, nada a mudar. Mas e a sinalização? Não existe? Isso. Isso é universal. Conselheiro Vilmar Dias, por favor. Não. Nenhuma manifestação. Conselheira Valéria Rodrigues. Também não. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Então está aprovada a ata da 80ª reunião pública ordinária do setor do transporte. Sessão regulatória de 19 de 4 de 2013. Corrigindo-me a sessão, reunião pública extraordinária do dia 19 de 4 de 2013. Senhor secretário executivo, próximo item. O item 3.1, processo 2011, final 1419, interessado, Expressão Luiz Limitada. Conselheiro. Eu vou relatar, usar o prazo regimental, vou relatar na próxima, conselheiro. Solicitação do conselheiro Vilmar Dias da Silva de reapresentação na próxima reunião, certo? Então, alguma objeção? Bom, então, aprovada a sugestão ou solicitação do conselheiro Vilmar Dias da Silva. Próximo item. O item 4.1, subitem do item 4, né? O processo 2009, final 2025, interessado Alzemar Martins Pereira e Companhia Limitada. O processo é relatado pelo conselheiro José Eduardo Santos. O 4.1, 4.2, o 4.3 e o 4.4
e 4.5, respectivamente. 2009, final 2025. 2009, final 6177. 2009, final 7260. 2009, 7480, final 7489. E 2009, final 6987. São processos oriundos de infrações cometidas e capituladas na Lei 14.480 de 2003, que é a Lei dos Clandestinos. São processos que apresentam com defesa apresentada, mas, a meu juízo, é pela manutenção do auto de infração, porquanto acho que a atividade clandestina não merece nem observação, é uma atividade criminosa, que nós não devemos, em hipótese nenhuma, conciliar com isso. Então, esses 5 processos, a minha posição é pela manutenção do auto de infração e o normal prosseguimento do feito. Conselheiro Jair Ventura, por favor. Pela ordem, conselheiro. Pela ordem, conselheiro. Só em relação ao 4.5 aí da Expresso São Luís, porque ela é clandestina também? Ela é uma empresa regular? Foi colocado aqui como 14.480. Deixa eu ver. De olhar esse processo. Deixa eu verificar aqui. É o 4.5, né? 6987. Bem observado, porque eu também tenho essa opinião, que a empresa que é cadastrada normalmente não é clandestina. Está cometendo um ato irregular. Clandestino é aquele que não tem cadastro, não tem norma, não tem nem endereço para você enviar. Tá errada a capitulação aqui. Então, executar transporte clandestino, mas está errado isso aqui. Deixa eu ver. Percurso aqui. Não. Hã? Só está aí. Uma auto de infração. Quirinópolis, Paranaiguara. Hã? Não. Está errado, porque é uma empresa regular. Ela está fazendo um transporte irregular. Da região dela. Não é clandestino, é diferente. Clandestino é um cara que não tem nem eira nem beira, não tem nem como chegar nele, porque o endereço que ele dá aqui é falso. Haja vista os autos de infração e as notificações que a gente envia, que 80% não tem retorno. 80%? Não, nesse caso aqui não. Aí tem até passagem, como é que tem passagem? Isso aqui é o seguinte, é um irregular. Ah, tá. É reenquadrada na 005, que é da empresa irregular. Ciência de tratamento. É a anulação do auto de infração 13251, uma vez que a empresa reta foi enquadrada na Lei 14.480, sendo ela regular, estando a mesma subordinada à norma especial da 005 de 2008. Então não é pela... Esse processo está bem, ó. Está errado. É o 4.5, ou seja, final 6987. Então esse também está fora. O senhor, a observação feita por Vossa Senhoria foi uma observação pertinente e a tempo. Ela está incluída aqui como 14.480, mas não é. Ela foi. Inclusive a manifestação é pela anulação, porque ela estaria capitulada na 005. Aqui, ó. Então a gente vota os 4 primeiros, pelo cancelamento, pela manutenção. Transporte clandestino. Executar transporte clandestino não é. A questão é que os fiscais eles não são devidamente orientados e... Bom, agora já existe, quer dizer, já existe já por parte da fiscalização, né, a uniformização dos preceitos legais para enquadramento. Quer dizer, a empresa que é cadastrada, regulamentar, tem linhas, né, de exploração, tem concessão e tal, e faz um serviço fora desse padrão, ela não pode ser enquadrada como clandestina. Ela deve ser enquadrada como um serviço irregular, uma atividade
não autorizada, qualquer coisa pelo estilo, mas nunca como clandestino. Né? Você não pode ser bandido e mocinho ao mesmo tempo. Ou você é bandido ou é mocinho. Se for mocinho, você comete seus erros, vai pagar por ele. E se for bandido, vai ter que ir para o fuzilamento e acabou a história. Hã? Pois é. Então esse processo, o 4.5 está fora. Agora o 4.1 ao 4.4. Esse é pela manutenção. Pela manutenção Nós acompanhamos o relator. do auto de infração, por quanto trata-se de clandestino. Correto? Sim, eu acompanho o Seu relator voto. pela manutenção dos Conselheira autos. Valéria. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Danilo. Também pela manutenção. E conselheiro Vilmar. Também acompanho o relator. Então, do item 1 para o 4.1 ao 4.4 pela manutenção, o item 4.5 pela anulação, que é o da empresa São Luís. O item 4.6 é o processo 2008, final 0229. Não, já votou. Pela anulação. Não, o 4.5 nós já tínhamos votado. Porque eu tinha incluído ele na lei dos clandestinos, viu? Mas chamou a atenção, fui olhar. Aí vi que a. Notícia 4.5. Até o mesmo caso desse que o senhor vai 74, relatar não. agora, só que esse ele enquadrou certo, na 005. Hein? É o mesmo caso desse. Não, mas esse aqui ele está Pois é, enquadrado ele na. enquadrou certo. Enquadrou na 005. Ele está enquadrado no artigo 55, inciso 7 da resolução 005/2008. É onde deveria ter sido enquadrado o outro. Isso. Então esse está certo. É o sexto. Final 2008-0229. Nesse caso aqui, é interessado Expresso São José do Tocantins Limitada. Foi enquadrado o artigo 55, inciso 7 da resolução 005/2008, auto de infração número 09631, que é utilizar em serviço veículo não cadastrado na GR. Quer dizer, é uma empresa irregular, regulamentada, cadastrada, com concessão, mas utilizou um ônibus que não estava cadastrado na GR. A empresa foi devidamente notificada, né? Devidamente notificada. A empresa autuada apresentou defesa tempestivamente. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração e o normal prosseguimento do feito. E o despacho da gerência jurídica referendou o ato da SUPAIP. Posto isso e tendo feito uma análise minuciosa da situação e considerando o procedimento irregular, ante a improcedência da defesa apresentada por parte da autuada, manifesta esse conselheiro pela manutenção da autuação da infração 9631, lavrada em desfavor da Expresso São José do Tocantins Limitada. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia sobre o item 4.6, 2008, final 0229, da Expresso São José do Tocantins Limitada, que é a utilização de ônibus não cadastrados. Conselheiro, pela ordem. Deixa Pois não. eu vou pedir vista desse processo. É 2008, eu queria ver também o que ela alegou. Então, antes de eu colocar, eu vou pedir vista dele. Pois não. Mas está dentro do prazo, viu? 30/10, não chegamos lá ainda não. Pediu vídeo? Mas não é por decurso de prazo, não. Não, eu quero ver a defesa dela, que ela deve ser Então, irregular também. Depois eu assino o recibo. pedido de vista do conselheiro Vilmar Dias para o processo do item 4.6. Aí nós vamos agora ao item 4.7. Processo 2009, final 5665, da Bumerangue Turismo Limitada. Artigo 55, inciso 7 da resolução 005/2008. O auto de infração de número 1367. Processos 4.7 e 4.8, que é também na empresa de transporte e turismo, é o mesmo artigo, o mesmo inciso, pela anulação. A manifestação do relator é pela manutenção, pela anulação. Anulação? Pela anulação
Da Bumerangue da Não. Turquia? Pela anulação. Por que não? Agora deixa eu Qual o motivo? explicar aqui. A Coanip solicitou informações à Corcat sobre a situação dos dados cadastrais da empresa na época da lavratura do relatório de fiscalização e esta informou que a empresa encontrava-se regular perante a GR. Encaminhados os autos à gerência jurídica, este, através do despacho número 6971, solicitou informações da supervisão de cadastro sobre a possibilidade de haver algum vínculo do proprietário do veículo, o senhor Márcio Roberto Ferraz Caires, e a empresa Márcio Ribeiro Ferraz Caires. A supervisão de cadastro informou e demonstrou, através de documentação, que o senhor Maurício Roberto Ferraz Caires é sócio da empresa transportadora Pongas e que o sistema não permite a visualização de data da renovação anteriores. Encaminhados os autos à gerência jurídica, esta, através do parecer GJU 1066-2012, manifestou-se pela anulação do auto de infração, uma vez que não houve comprovação de que o veículo pertencia à empresa Bumerangue Tour na época da fiscalização. O despacho da gerência jurídica 7415-2012 acatou o parecer retro. Por força do despacho, veio este conselheiro para relatar. Esse é o relatório. Quer dizer, houve aqui um engano na caracterização da propriedade do veículo na época da infração. Então, a gerência jurídica solicitou a anulação e o relator, para quem vê esse processo, acompanha a manifestação da gerência jurídica. Quer dizer, houve um erro da nossa parte, é um erro. Então, Tá, ele está falando que não houve comprovação que o veículo pertencia à empresa, na época da... na época. Aí o veículo aí está caracterizado que pertencia a quem? pertencia a outra empresa. O documento era de outra empresa, É. ele lavrou em nome dessa Bumerangue. O interessado, na realidade, tem que ser outra empresa, não o Bumerangue Turismo Limitada, que estava cadastrada regularmente aqui. E o veículo não era dela. E o fiscal, mesmo assim, com o veículo, com o documento, ele lavrou no nome da Bumerangue. Esse fiscal É porque eu muito não sei, o cara devia ter o documento do Bumerangue, ele não deve ter transferido a propriedade. Isso acontece muito, o cara compra o veículo, não vai lá no Detran, não transfere a propriedade, fica com o documento do proprietário anterior. Se você não chegou lá e não fez aquele comunicado de venda, você é solidariamente responsável. E se fez, você está fora. Eu estou entendendo, eu estou estranhando é falar que não houve comprovação que o veículo pertencia à empresa. Não, aqui não houve comprovação por parte do setor de cadastro da GR. Ah, parte do setor de cadastro da GR. Não foi do gerente, ou não foi do fiscal. E o que a empresa alegou na defesa dela? Alegou esse trem? Havia a defesa da empresa. Esse Bumerangue aqui, ela já é reincidente várias vezes aqui. Mas se ela tiver razão, ela gosta, tem que cancelar. Ela pode ter 10 reincidências, mas naquilo que ela... Se tiver razão, tem que prevalecer Se a ela razão. tiver razão, tem que prevalecer a lei, né? Obviamente. A gente não pode fazer. Essa é a vantagem do órgão pessoa jurídica. Ele não tem sentimentos. Ele cumpre o que determina a lei. Ele não tem opinião. Ele cumpre o que determina o regulamento. E ele não tem simpatia. Só o meu Vila Nova. Nós não falamos, nós ficamos, nós ganhamos pelo menos do Rio Verde. Pelo menos tem nome de Verde, Rio Verde. E é Verde também. Pô, ele levou ataque ontem. Pois é, rapaz. Aqui, ó. A empresa foi comunicada de uma infração ocorrida entre o percurso de Itapuranga e Itaberaí de um veículo tipo ônibus, placa BXJ, uma vez que esse veículo não pertence e nunca pertenceu a esta empresa. E não entendendo o porquê dessa infração, foi emitida para a mesma, também não entendendo de onde o agente fiscalizador tirou o nome dessa empresa para executar o auto de infração. Isso aqui é a defesa deles e que foi corroborada pelo setor de cadastro da GR. Portanto, não tem sentido continuar com o processo contra a empresa, e é pela anulação. Devidamente esclarecido e comum com o relator. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia a Vossa Senhoria de forma taxativa, peremptória Sim, e eu, inflexível? sim, vou acompanhar o relator, Não, só aí que não eu é. queria... Ah, o 4.8 também está na mesma no situação. bloco, e pela mesma forma, Pera, aí vamos, já que... mas no vou início ele relatá-lo colocou que eram os também. dois idênticos. Hã? Vossa Excelência falou que no início ia colocar os dois. Era, porque os dois é pela anulação, mas já que o conselheiro Vilmar pediu
solicitou detalhes a respeito dos fatos que ensejaram o ato de anulação para a empresa, eu fui obrigado a abrir o processo relatado, né, e mostrar os aspectos legais da defesa e da ação do setor de cadastro da GR e, portanto, não pode agora estender para o item seguinte. Eu vou ter que ler o ponto 4. Ok, então eu vou acompanhar o relator pela anulação do auto. Ô, Milton, você não pegou meu negócio aqui? Eu, ué? Então eu vou ler vou passar o item. O senhor pela anulação? O senhor concorda? Sim, pela anulação. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Danilo. Conselheiro Vilmar. Também já manifestei. Bom, então passarei para o item 4.8, que é também um processo pela anulação, final 93/85. Ué? Você pegou um processo aí, ô? Não. Peguei o que o senhor não tinha visto, cara. Final 93/85, esse mesmo. Isso. O processo da Turquia Transportes Turismo Limitada, final 2009, final 93/85. Trata o processo da fiscalização 3515, lavrado em 27 de novembro de 2009, onde se constatou a infringência do artigo 55, inciso 7 da Resolução 005/2008 CG, quando foi constatado que a mesma utilizava na execução do serviço veículos não cadastrados na GR, percurso Goiânia-Goiás, Cesarina-Goiás. Através do parecer 3109/2009, a CANIP informou que o relatório de fiscalização foi elaborado conforme a Resolução 005/2008. Encaminhado então o diretor da área, este através do despacho 4387/2009 DT, acatou o parecer retrocitado e determinou a lavratura do auto de infração respectivo. Em 16/10/2009 foi editado o auto de infração 13793, que referendo os artigos e incisos da Resolução 005/2008 e que não foram constatadas irregularidades na lavratura de documento. Devidamente notificado, notificação da autuação 5288/2009 DT, a empresa recebeu notificação em 28/10/2009 de acordo com o aviso de recepção, AR. É aviso de recepção de recebimento, sei lá. Recebimento. A autuada apresentou defesa tempestivamente, onde alegou que o veículo de placa tal, na data da autuação, não pertencia mais à empresa e que o mesmo já havia sido transferido ao novo proprietário e anexou o documento do DETRAN, constando como proprietário do veículo em 16/3/2009 o senhor Helder Valim Barbosa. Ele não tem Barbosa? Tem? Não. Posteriormente, a coordenação do registro de veículo informou que, ao tempo do relatório de fiscalização, o veículo não estava cadastrado da empresa, que em 16/3/2009 o veículo havia sido baixado da empresa. Ou seja, é o caso clássico, com mais contundência do que o outro, porque esse já estava baixado, a empresa não só tinha transferido a propriedade, mas tinha baixado o veículo junto à GR e foi lavrado auto de infração contra a empresa. É aquela história da esperteza do sujeito lá que ficou com o documento e na hora da abordagem apresentou o documento já que não tinha mais valor, porque certamente já sabia que estava na irregularidade. Encaminhados aos da gerência jurídica, através do parecer do 789/2012, manifestou-se pela anulação do auto de infração de 13793, uma vez que na época da atuação era o senhor Helder Valim Barbosa o nome de quem deveria ter sido lavrado o auto de infração. O despacho da gerência jurídica acatou o parecer retro da coordenação de cadastro de veículo. Portanto, este conselheiro, no seu relatório, acompanha a decisão da gerência jurídica e mantém a anulação do auto de infração. Alguma dúvida? Não. Não. Vou acompanhar o relator pela anulação do auto. Eu gostei agora da sua firmeza. Não. Acompanharei o relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Danilo. Também com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade o processo 4.8, final 9385, da Turquia Transporte Turismo Limitado. Próximo assunto de pauta, senhor secretário executivo.
O item 5.6, processo 2010, final 8897, interessado transportador Aquino e Diniz Limitada. Liga aquele bicho ali. Hã? Não, é o outro ainda. Isso não. Ah, é porque 5, vamos um pouquinho. É 5 aqui. O item 5.6, vou repetir, processo 2010, final 8897, interessado transportador Aquino e Diniz Limitada. Não, Você tá na outra 5.1. folha, na primeira ainda, viu? Na primeira folha. 5.1. Vai. Tá dormindo. É que o rapaz tá de férias, destreinou. Vai fazer o reaquecimento. Ele vai fazer o reaquecimento e depois entrar em forma. É por isso que o Goiás perdeu outros. Exato. O item 5.1, processo 2011, final 6363, interessado em Expresso Moreira Limitada. Bom, Relatado pelo conselheiro Danilo. Conselheiro Danilo, com a palavra, Vossa Senhoria, para os devidos efeitos. vamos lá. Esse primeiro processo é auto-infração 23024, haverá desfavor da empresa Moreira Limitada, conforme de relatório de fiscalização 5388, por suprimir viagem sem prévia autorização da GR no horário das 17 horas, no percurso Goiânia-Itauçu, da linha 045, em 15/9/2011, tendo a empresa, segundo a auto-infração em comenta, infringido o artigo 11, inciso 6 da Resolução 297. Notificada, a empresa apresentou defesa de documentos no prazo legal, alegando que o auto deve ser cancelado, uma vez que não houve assinatura de seus prepostos e nem recusa para tanto, e que a empresa estaria diligenciando com a AGR uma forma de operação da linha, que estaria sendo pleiteada pelo prefeito de Itauçu. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto-infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento feito, pronunciamento este que restou acatado pela gerente jurídica. Da análise dos autos, temos que a defesa, em seu conteúdo propriamente dito, não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto-infração. A autuação se deu em observância ao disposto no artigo 17 e seguintes da Resolução 297, com a elaboração do relatório de fiscalização e posterior emissão do auto-infração. Ressalto por oportuno que a presente autuação encontra-se em consonância com o quadro de horários juntado à folha 5 dos autos, tendo a supervisão de gestão dos sistemas de transporte desta agência, informada ainda no despacho folha 6, que a empresa desde 27/7/2005 não solicitou à AGR nenhuma alteração de horários na linha. Em acréscimo a tudo já exposto, temos que prevalece a fé pública também do fiscal, mas aqui não entra muito, então de acordo com isso, o voto desse conselheiro é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura, lido o relatório do eminente conselheiro Daniel Guimarães Cunha, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito do processo? De acordo com o parecer, eu vou acompanhar o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Ilmar. Sem discussão, com o relator. Muito bem. Em discussão o quê? Negócio de prefeito, negócio de... Aquilo alegou e tem nada a ver. Pois é. Então, aprovado por unanimidade. Suprimiu Próximo. O item 5.2. O item 5.2, processo 2011, final 0774, interessado Expresso São Luís Limitada. Bom, esse processo, auto-infração 22135, lavrado em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada, em face do relatório de fiscalização 5349, por atrasar o horário de partida das 10 horas, saindo às 10h34, no percurso Goiânia, Chapadão do Céu, linha 062-562, em 29/1/2011,
tendo a empresa, segundo o auto de infração em comenta, infringido o artigo 11, inciso 24 da Resolução 297, que diz que é natureza média, penalidade de multa, antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Devidamente notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestivamente, alegando que o auto de infração foi lavrado em desacordo com o decreto 4648, pois foi confeccionado em momento e local diferente do da ocorrência dos fatos, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração. A Supaipe emitiu parecer manifestando pela manutenção, assim como a gerente jurídica. Seguido o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transportes da GE para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatá-los. A análise dos autos. Temos que, pelos documentos que acompanham a defesa, não ficou comprovado o poder de gerência do subscritor. Como é que eles juntam só os dois contratos sociais, mas a gente que admitíssemos para que seja superada a matéria constante dos autos, temos que o conteúdo não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. A autuação se deu em observância ao disposto no artigo 17 seguinte da Resolução 297, com a elaboração do relatório de fiscalização e posterior emissão do auto de infração, não tendo a empresa autuada apresentado qualquer documento que desconstituísse o auto de infração em comento. Conforme verificado pela gerente jurídica, encontra-se dentro da legalidade exigida para tanto. E no mérito que também ele não diz por que foi retardado, atrasado essa viagem em 34 minutos. De acordo com isso, o voto é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia a respeito do relatório lido pelo eminente conselheiro Danilo Guimarães Cunha sobre a matéria? Sim, vou acompanhar o relator, que alguns minutos significantes. Às vezes, para a empresa, no momento da saída do 11, é pouco. Mas aquele passageiro está lá na ponta, esperando o 11 passar, atrasar esses 30 minutos, se torna muito grande. E deixou algumas coisas a fazer para a sua viagem. Então, é importante a atuação do fiscal e acompanhar o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Devidamente esclarecedor o relatório, eu o acompanho. Aprovado por unanimidade. Próximo. Item 5.3, processo 2011, final 5450, interessado Expresso São Luís Limitada. Coordenador, que para facilitar nossa discussão aqui, se fosse possível a gente está discutindo os 5.3, 5.4 e 5.5, a gente pode estar relatando eles em conjunto. A sua mercê, eminente conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Ok. Pode prosseguir. O processo do item 5.3 é o 2011, final 5450. O processo do item 5.4 é o processo 2011, final 0075. O processo do item 5.5 é o 2011, final 7391. Estes autos de infração foram lavrados em desfavor da empresa Expresso São Luís Limitada, face dos relatórios de fiscalização constantes dos autos, por esse primeiro aqui, a tipificação dos autos de infração, o artigo 12, inciso 5 da Resolução 297, o primeiro, da linha 062-565, Goiânia, São Simão, em 15 de 8 de 2011, tendo feito um horário que não estava autorizado, o horário das 17 horas. O quadro tem o horário das 17h45. E o processo do item 2 do 5.4 o auto de infração foi por também realizar um horário que não estava autorizado, das 13h15 para Rio Verde, na linha Goiânia-Rio Verde, em 31 de 12 de 2010, na linha 058. E o processo do item 5.5
Na saída de Santa Rita do Araguaia, na linha 1031, ela teria alterado o horário das 6 horas para 7 horas. Goiânia, Santa Rita do Araguaia, em 3/11/2011. Aqui nos 3 processos, a tipificação seria alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Notificada, a empresa apresentou defesas tempestivas, alegando, em suma, que o auto de infração foi lavrado em desacordo com o decreto 4648, tendo em vista que foi lavrado em data e local diverso da ocorrência da infração, requerendo ao final o cancelamento do auto de infração. Assim como aquele outro, ela só entra na questão de teria tido erro formal na lavratura do auto de infração, mas não justifica aqui o mérito. E a SUPAIP manifestou pela manutenção. O processo foi distribuído para relatarmos aqui no Conselho. A gente observa que a autuação se deu em observância ao artigo 17 seguintes da Resolução 297, com a elaboração do relatório e depois a confecção do auto. E nos 3 processos consta ainda despachos da supervisão de gestão de sistemas, incluindo os quadros de horários, informando que a autuada não teria solicitado junto à GR alterações dos quadros de horários em nenhuma das 3 linhas. Então, de acordo com isso, o voto é pela manutenção. Que não solicita junto à GR alteração do horário. Da linha 062 desde 17/4/2006. Aí assim por seguinte. Da linha 058, que desde 20/11/2009 não solicita a esta agência alteração no horário da linha 058. E o outro, informação da supervisão de gestão de sistemas, de que a autuada não solicita junto a esta agência alteração do horário da linha 1031 Goiânia e Santa Rita do Araguaia desde 20/11/2009. Os 2 primeiros ele fez uma viagem que não estava no quadro horário, né? Isso. E no último ele alterou uma viagem que estava no quadro horário. Ele fez a viagem, era às 6, ele saiu às 7. Estava saindo, ele está saindo às 7. Tá, ele alterou o quadro horário nesse aí. Eu vou manter fiel ao meu posicionamento anterior, que foi sobre até esse mesmo caso e até essa mesma empresa, e consequentemente eu vou me posicionar pelo cancelamento do 5.3, do 5.4 e pela manutenção do 5.5, por entender que os 2 primeiros ele não alterou o esquema operacional, ele apenas fez uma viagem não autorizada, seria um dispositivo diferente. E no último, sim, ele alterou o quadro de horário, quer dizer, consequentemente alterou o esquema operacional, fazendo uma viagem diferente do que estava autorizado. Conselheiro Danilo, como foi seu voto? O meu voto é pela manutenção. Esse aqui é semelhante ao que o Vilmar tinha solicitado visto e retornado na reunião anterior. Sei. E ele tinha posicionado que a capitulação seria o outro inciso, 27, seria outro inciso que é bem semelhante, mas a gente posiciona aqui pela manutenção, que enquadraria pela alteração também. Eu tenho que manter fiel ao que eu... Sim, mas a fidelidade do senhor é quanto à forma, não é quanto ao princípio, porque o senhor não está negando que houve a infração. Não, eu estou olhando pela forma, pela formalmente, estou opinando pelo cancelamento formalmente, porque eu entendo que a capitulação estava incorreta. Ah, tá. Isso me reporta uma história engraçada. O cara tinha sido condenado à morte por fuzilamento. Aí, na hora de fuzilar, ele pediu para colocar uma venda no olho, nos olhos. Ele não queria ver os disparos. Né? Claro que ele não ia ver coisa em cima nenhuma, mas ele tinha uma venda no olho. Aí o sujeito foi, o comandante do pelotão de fuzilamento mandou botar a venda nos olhos dele. Aí trouxe o pelotão, aí disse, olha, tá faltando bala. Aí o sujeito disse assim, então vamos enforcá-lo. Tira o... Aí o cara foi protestar e disse, não, a bala você podia não ver, mas a corda você não tem jeito de você olhar para cima não, vai. A gente tem enforcado assim mesmo e de olhos abertos.
Viu? Então, seu caso aí é bem parecido. Quer dizer, você não está negando que houve a infração. Você está dizendo que o cara tinha que ser enquadrado no item, mas foi enquadrado no outro. Para ver que a capitulação, a penalidade é a mesma para um e para o outro. Nesse caso aí. A mesma. O valor Ou da seja, multa é o o cara vai vai para a posição do mesmo jeito. Não, a Bom, infração em si, mas nem a empresa não defende da infração aí. Não, tudo bem. Eu só estou contando essa piada porque não vai fazer diferença nenhuma. A punição vai ser de qualquer jeito. Não, mas tem crime igual penalmente mesmo. Você furtou, roubou, cada um tem uma capitulação. Não, você vai então, responder pela capitulação. Isso, mas aí pelo é fato. coisa de natureza completamente diferente, né? Não, é a capitulação do fato. Bom, o conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia Vossa Senhoria a respeito, não do enforcamento, mas da capitulação do artigo aqui dos processos lidos pelo eminente conselheiro Danilo. Bom, eu acompanho o relator pela manutenção dos autos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar, você se pronuncia como? Pela anulação dos dois primeiros e pela manutenção do último. Então, por maioria, Dos dois primeiros, por unanimidade, no último e por maioria nos dois primeiros, está aprovado o relatório apresentado pelo conselheiro Danilo. Por unanimidade no último e por maioria nos dois primeiros. Próximo. Terezinha está fazendo lá. Terezinha. Item 5.6, processo 2010, 8897, interessado, transportadora Aquino e Diniz Limitada. Bom, o processo se refere a uma auto-infração lavrado em desfavor da empresa citada, por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR, no percurso Barro Alta, Goianésia, em 14/12/2010, tendo a empresa, segundo a auto-infração incompetente, infringido o artigo 56, inciso 7, da Resolução 05. Devidamente notificado, a autuado apresentou defesa tempestivamente, alegando em suma que o autuado não colocou em risco a vida das pessoas transportadas e que a empresa não atua de forma clandestina, requerendo, para tanto, o cancelamento do auto-infração ou que seja aplicada advertência. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção, ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. De ato contínuo, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial para julgamento distribuído a este conselheiro. A gente observa que a defesa colacionada aos autos não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto-infração. Vale ressaltar que consta dos autos a informação da coordenação de registro de veículos, através do documento acostado à folha 5 dos autos, que o veículo abordado pela fiscalização não possui cadastro de registro de veículo junto à GR, sendo a empresa cadastrada na época da fiscalização. Quanto à solicitação de aplicação de advertência, temos que tal previsão não se aplica ao presente caso, pois tal previsão, contida na Resolução 05, faz referência, observados os critérios específicos, para sanções de natureza leve. Esse caso aqui é de alta. Então, de acordo com isso, o voto é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura. Relator, pela manutenção. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Observando aí que lá alega na defesa até que não é clandestino e o problema de carro não cadastrado, acompanha o relator. Por unanimidade, aprovado o relatório do eminente conselheiro Danilo Guimarães Cunha sobre a matéria. Próximo. Processo do item 5.7. Processo item 5.7, processo 2010, final 1648, interessado Viação Raíssa Limitada. Esse auto de infração foi lavrado em desfavor da empresa citada por não portar no veículo durante a viagem a relação de passageiros no percurso Goianésia a Anápolis, em 3/3/2010, tendo a empresa, segundo a auto de infração incompetente, infringido o artigo 53, inciso 2 da Resolução 05.
Notificada, a interessada apresentou defesa e documentos, tempestivamente, em que alega que o veículo trafegava sem o documento apontado nas linhas volvidas, pois a empresa estava no trâmite do processo junto à AGR, tendo a mesma efetuado o contrato com a Prefeitura de Goianésia para o transporte de universitários para Anápolis em 2/3/2010, tendo sido o relatório lavrado em 3/3/2010, no dia seguinte, requerendo o cancelamento da penalidade imposta. A SUPAI emitiu parecer pela manutenção do auto infração, tendo sido o mesmo acatado pela gerente jurídica. Vieram os autos a este conselheiro para relatados na Câmara. A gente observa que, especificamente no concernente ao mérito da defesa, o conteúdo propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto infração. Vale destacar que a relação de passageiros ou alunos é documento de porte obrigatório, conforme o artigo 32, parágrafo 1º, 2º e 3º, incisos 2 de ambos os parágrafos da Resolução 05, devendo obrigatoriamente constar do veículo quando da viagem. Assim, tendo em vista o exposto, bem como a presunção de veracidade dos atos praticados pelo fiscal, temos que não trouxe autuada nos argumentos de sua defesa fundamentação para a anulação do auto infração. Pelo exposto, haja visto que consta dos autos, especialmente o parecer da gerência jurídica, voto pela manutenção do auto infração 14.313. Conselheiro Jair Ventura, como se pronuncia, Vossa Senhoria? Com o relator. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado. Aprovado por unanimidade o relatório do processo epígrafe, lido pelo relator Guimarães Cunha. Próximo. Item 5.8, processo 2011, final 3973, interessado WMC Transporte e Turismo Limitada. Este é um auto infração lavrado em desfavor da empresa citada por não portar no veículo durante a viagem formulário de registro de reclamações e extravio de bagagens no percurso Goiânia-Minasul, em 5/6/2011. Sendo a empresa, segundo o auto infração em comenta, infringido o artigo 53, inciso 10 da Resolução 05. Notificada, a empresa apresentou defesa e documentos dentro do prazo legal, alegando que pode ter havido um descuido no controle da documentação portada, mas a empresa tem como princípio manter toda a documentação de porte obrigatório no veículo, requerendo que seja o auto infração julgado improcedente. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto infração e o normal prosseguimento do feito. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Transporte da GR para julgamento e distribuído a este conselheiro para relatá-lo. Quanto ao mérito, a defesa em seu conteúdo propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto infração. Ademais, temos que prevalece em face do fiscal a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo exercício de suas atividades como servidor público, só é elegida tal presunção com prova robusta em contrário, onde o imputado autuado do qual a mesma não se desincumbiu, não logrando êxito em demonstrar que portava tal documento no veículo durante a abordagem fiscal. De acordo com isso, o voto é pela manutenção. Conselheiro Jair Ventura de Araújo. Sim, eu vou acompanhar o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade o voto lido pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5.9, processo número 2011, final 0073, interessado Expresso São Luís Limitada. Bom, esse auto infração, a gente meio que observa um certo rigorismo da fiscalização, mas está dentro de uma tipificação aqui que o fiscal encontrou. Isso aqui foi o seguinte: o auto infração foi lavrado por desatender ou impedir a ação da fiscalização, pelo fato do auxiliar da plataforma desatender ao agente fiscal quando solicitado o bilhete de passagem para a fiscalização.
linha 058, Goiânia Rio Verde, em 31/12/2010. Tendo a empresa, segundo auto infração, em cometa, infringido o artigo 12, inciso 10 da Resolução 297, a penalidade de multa classificada em natureza alta, o inciso 10, que diz desatender ou impedir a ação da fiscalização. Devidamente notificada, a empresa supracitada apresentou defesa tempestivamente, alegando em suma que o auto infração foi lavrado em desacordo com o decreto 4648, tendo em vista que foi lavrado em data e local diverso da ocorrência da infração. Isso aqui ela entra no mérito. Acrescenta que não houve infração, uma vez que o próprio fiscal poderia fazer a fiscalização no interior do veículo e solicitar os bilhetes dos passageiros que já se encontravam assentados, não necessitando que o empregado da autuada deixasse de conferir as passagens na entrada do carro, visto que havia muitos passageiros aguardando, requerendo ao final o cancelamento do auto infração. A SUPAIP, em parecer constante às folhas 23 e 24, que restou ratificado pela gerente jurídica, manifestou-se pela manutenção do auto infração ante a ausência de qualquer irregularidade na lavratura e o normal prosseguimento do feito. Pronunciamento este acatado pela gerente. Em seguida, o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatá-lo junto à Câmara Setorial de Transportes da GR. Da análise dos autos, a gente observa que a autuação se deu em observância ao disposto do artigo 17 e seguintes da Resolução 297, quanto à forma, com a elaboração do relatório de fiscalização e posterior emissão do auto infração. Ademais, a referida resolução, que dispõe sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidade aos concessionários ou permissionários dos serviços públicos do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, está em vigor, devendo ser cumprida. Impõe ressaltar que, segundo relatórios do agente fiscal, a folha 6, o preposto da empresa estava no guichê de atendimento da empresa e se negou a atender ao solicitado pelo fiscal. Em acréscimo ao todo já exposto, temos que prevalece a fé pública em face do fiscal, a presunção de veracidade dos atos praticados pelo mesmo no exercício de suas atividades. Aqui o fiscal simplesmente coloca assim, a descrição no relatório. O auxiliar da plataforma, senhor Diogo, desatendeu a este fiscal quando solicitei do mesmo o bilhete de passagem para a devida apreciação da linha tal. Aí no relatório de operações, que ele faz um complemento aqui, faz o seguinte: durante fiscalização de rotina, constatei que o veículo número 6930, de placa NFG 7198, da empresa Expressão Luz Limitada, em operação na linha 058, Goiânia Rio Verde, no momento da partida da viagem, estava operando um horário não autorizado pelo órgão gestor. Como de praxe, compete ao fiscal solicitar um bilhete de passagem, a fim de proceder aos trâmites legais da ação fiscalizadora, e que a mesma seja anexada ao relatório para comprovação de que a concessionária estava fora do padrão técnico operacional. Na oportunidade, abordei o servidor da empresa, senhor Diogo Amâncio Machado, que estava de serviço no guichê de atendimento no dia do fato. Porém, o referido preposto se negou a entregar o bilhete solicitado e ainda agiu com descaso, tendo dito que, se eu quisesse, deveria adentrar no veículo e pegar passagem com algum passageiro. Vale ressaltar que, infelizmente, não foi a primeira vez que o referido cidadão tratou a fiscalização com falta de urbanidade e respeito. Somente me foi entregue o bilhete de passagem por outro funcionário da empresa após eu disser, que o carro estava retido até que fosse providenciada a solicitação da fiscalização. Informo ainda que foi lavrado o relatório de fiscalização por operação de horário não autorizado. Um segundo relatório, 7004. A capitulação é desatender ou impedir a ação da fiscalização. É o relatório, senhor coordenador. Bom, em discussão. Pela ordem, conselheiro, estou achando muito complicado, eu vou pedir vista desse processo também. Tendo em vista o pedido de vistas do processo feito pelo conselheiro Gilmar Dias da Silva, o processo é
sustado e para entrar na próxima reunião desta Câmara. Próximo. Item 6. Não, ele está dormindo. Acho que as férias dele não foi recusante, Vou olhando no celular aqui. Está fazendo O fiscal foi. Item 6, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transporte. Foi aprovado solenidade, manutenção? Pistas. Vilmar pediu pistas. Depois que. Coloquei no celular. Desatender a. Desatender a fiscalização. Não, fazendo uma viagem não autorizada. Aí foi um segundo processo que eu tenho. Outra multa, certo? Esse aí foi por desatender a ação da fiscalização. Também estava realizando a viagem autorizada. Aí o fiscal disse que lavrou um outro relatório, gerou outro processo. Digníssimo secretário executivo dessa Câmara Setorial, faça-me o favor de repetir o próximo item da discussão em pauta. O item 6, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transporte. Era só para saber se estava ligado. Quem tem alguma manifestação a respeito do item 6 pode se pronunciar neste momento ou se cale para sempre. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Pois não. Vossa Excelência, como é que está a programação do marco regulatório do transporte? Está encaminhando, aquela empresa parou, que a gente fica preocupado, às vezes só para assim, efeito político, faz um rodovoo, faz um movimento, aí depois esfria. E o transporte intermunicipal estadual de Goiás está necessitando dessas regulamentações. Por isso, eu queria saber como é que está, se vai ter algumas audiências públicas novamente ou não. Você tem informação mais precisa sobre isso? O que eu sei é que parece que teve uma reunião a semana passada aqui no auditório, até com os técnicos aí, que para funilar mais alguma questão. E segundo o conselheiro presidente, o edital estaria sendo publicado já nesse mês de maio. Entendeu? Já está sendo publicado o edital nesse mês de maio. Tem jeito, vai ter que fazer audiência pública ainda, não? Pelo menos é o que estava falando. Como jeito tem, né? Tem que providenciar Tem jeito o quê? as audiências. Ele audiências estava públicas. falando, né? Porque tinha que ter. Não, mas pelas mudanças, não. Aí com relação. Mudou muita coisa. Né? A audiência pública regional você está se referindo? Audiência pública regionalmente? Não, o que eu tenho visto, principalmente nas reuniões aí do presidente, o que é transmitido, é que em função das alterações, até diante das sugestões do sindicato e outras e outras modificações também que a GR operou com a Cefitru, iria abrir mais 15 dias de consulta pública. Isso. Aí depois da consulta pública, a audiência pública e publicar o edital. Consulta pública por 15 dias e a audiência pública normal encerrando. Isso é o que eu entendi, né? Pois é, mas isso é o que está realmente em andamento. É. Porque houve uma reunião, inclusive, do presidente do Conselho com o representante do sindicato, Isso. dos operadores. Isso. E ficou acertado que iam acatar algumas sugestões e alterações feitas pelo sindicato e iam fazer a audiência pública e posteriormente fazer o edital. Isso. Lançar o edital. De lançamento. Viu, conselheiro? Sim, está esclarecido. Que era a dúvida que o senhor estava levantando. O senhor pode ficar tranquilo que todos nós temos o maior interesse em resolver isso. Nós, a GR, nós, o Estado, e nós, os operadores também, que têm todo interesse numa regularização definitiva dessa questão para poderem deslanchar os seus programas de investimentos. Porque enquanto não se fizer isso, ninguém vai botar dinheiro sem saber o que vai acontecer depois. É a praxe do capitalismo. Eu sou contra o capitalismo, mas aceito que as regras do capitalismo têm sua lógica. Até porque na minha vida cotidiana eu sou movido por isso. Bom, não havendo mais nenhuma sugestão, solicitação de informação ou qualquer outro ato
de esclarecimento por parte dos senhores conselheiros para a Câmara Setorial de Transportes, nós damos por encerrado a presente reunião, ficando depois a mercê do secretário executivo a nova convocação. Não vai fazer terça. O conselho vai fazer terça. O conselho vai fazer terça.